Fala, rapaziada, estamos de volta. Falamos um pouquinho sobre o primeiro choque do petróleo, a relação geopolítica do período, né? As implicações dessa problemática geopolítica sobre o preço do barril do petróleo, como que o petróleo era extremamente importante e essa elevação do preço do barril do petróleo traz impactos, né, econômicos no mundo inteiro, em várias áreas, certinho? E ao mesmo tempo nós posicionamos o Brasil, né? Falamos um pouquinho sobre o contexto, né, da falência do falso milagre econômico brasileiro durante o período da ditadura militar. Bacana? Então agora a gente vai focar aqui, ó, no segundo choque do petróleo, no finalzinho dos anos 70. Então nós temos mais uma porrada, né, econômica importante aí nesse período. Tá legal? Vou falar um pouquinho sobre o segundo choque do petróleo, que tem como epicentro, né, o Irã, certo? O que acontece? A crise mundial, a crise dos anos 70, vai entrar em todos os aspectos no mundo inteiro, tá? O mundo inteiro vai sofrer os efeitos dessa crise. Legal? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, principalmente, né, os países pobres, a população pobre dos países pobres, certo? Então, esses aspectos econômicos vão trazer manifestações no mundo inteiro. No Irã, né, não era diferente. A pobreza, a miséria, o desequilíbrio orçamentário, tá bom? Foram somados a fortes impactos, a fortes caracterizações, né, culturais, religiosas. O Irã, ele era governado por uma monarquia, né? Esse aqui é o Shah Reza Pahlavi, né, o último monarca do Irã, legal? Que enfrentou a fúria da população. Bacana? Essa monarquia era atrelada aos interesses ocidentais, essa monarquia era amiga, né, das relações internacionais, então eles viram, né, a população iraniana viu, né, na figura do Shah Reza Pahlavi um processo de abertura econômica, um processo de modificação, né, das características culturais. Ao mesmo tempo, a crise econômica faz que essas críticas ao seu governo ganhem proporções cada vez crescentes e descontroladas. A população na rua, manifestações crescendo e o Shah Reza Pahlavi é derrubado. Tá bom? É nesse contexto de crise que o líder, né, de um grupo radical, de um grupo fundamentalista, xiita, né, da vertente, né, xiita do islamismo, tá bom? Aqui nós temos o Ayatollah Mor, o Khomeini, certo? Ele volta do seu exílio e assume o controle do movimento. É nesse momento de revolução que nós temos a implementação de um governo teocrático, onde o chefe religioso também passa a ser o responsável pelas diretrizes políticas e, consequentemente, pelo controle econômico. É nesse momento, né, que o Irã passa e se apresenta como inimigo ocidental e, consequentemente, está falando do inimigo dos Estados Unidos. Até hoje a gente carrega essa pencha, né? Não, porque xiitas são radicais, eles não... Gente, isso é um preconceito absurdo que foi, para mim, construído principalmente nesse período. Tá legal? Por exemplo, peguem o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele não representa nada nesse mundo islâmico, certo? E ele é sunita, ele não é xiita. O Estado Islâmico não representa todos os islâmicos do mundo, certo? E ele é sunita, ele não é xiita. Tá entendendo? Como a gente precisa desconstruir algum tipo de pensamento, a gente precisa desconstruir algum tipo de preconceito, isso é extremamente importante. O fato é que a partir da Revolução Islâmica no Irã, nós temos a formação de um governo teocrático, nós temos, né, a instauração de um governo que vai se apresentar contrário aos interesses ocidentais. Isso traz, né, um desequilíbrio muito forte, né, em termos geopolíticos no Oriente Médio. Lembrem-se que até hoje os Estados Unidos, eles fazem pesadas imposições ao Irã, eles exigem, né, que a comunidade internacional, né, apoiem esses esforços estadunidenses contra o Irã. Nós temos uma queda de braço ali, o Irã resistindo, né, o Irã resistindo. A proximidade atual entre o Irã e a Federação Russa hoje, de Putin, tudo isso a gente precisa, né, fazer essas pontes históricas. Isso é legalzaço, isso é muito maneiro, tá bom? Agora vamos para a parte que importa. Você já entendeu que o Irã estava passando por um processo de forte ebulição social, política e econômica. Nós temos a derrubada de um governo, de uma monarquia, atrelada aos interesses ocidentais. Nós temos a emergência de um governo teocrático, né, que vai mudar os rumos da política externa dos Estados Unidos, ou do Irã, né, contra os Estados Unidos e seus aliados. Isso aí está
essas mudanças acontecendo aí no Oriente Médio. Em 79 também, no mesmo ano, Saddam Hussein, né, dá um golpe e assume o controle no Iraque, né, mas naquele momento Saddam Hussein vai se apresentar como aliado dos Estados Unidos, até mesmo a guerra que vai acontecer entre os dois países, por uma certa disputa de hegemonia na região, a famosa guerra Irã-Iraque, né, que vai durar de 80 até 88, bacana. Você vai ter esses interesses obscuros, ou não tão obscuros assim, por parte, né, dos Estados Unidos, né, bancando, financiando, apoiando Saddam Hussein. Aí você fala, peraí, Romulo, os Estados Unidos apoiando Saddam Hussein? Né, apoiando sim. Então os Estados Unidos não são conforme a música, os inimigos são criados, os aliados inimigos são criados da forma que interessa aos Estados Unidos e às potências, né, ocidentais. Bacana? Então a gente vai perceber que o Irã, né, é um grande, né, tem uma grande reserva de petróleo, certo? Por sua vez, é um grande produtor de petróleo que traz impactos, né, no contexto mundial. Então, além de você ter um grande produtor de petróleo, né, num cenário de crise, num cenário de ebulição, além de você ter um grande, né, distribuidor de petróleo, num cenário de dificuldade, você ter uma diminuição dessa oferta do petróleo iraniano, o pior foi justamente o que? As transformações geopolíticas, as mudanças geopolíticas que aconteceram. Isso é extremamente importante você perceber. Então, o medo de espalhamento dessa crise, né, o que vai acontecer ou não vai, isso gerou muita especulação, né, o medo de faltar petróleo e tal. O fato é que em 1979 nós tivemos o segundo choque do petróleo. Reparem, por favor, tá? Aqui, ó, a gente está falando do ano de 79, reparem como o petróleo novamente ganha, né, proporções muito significativas no preço do seu barril de petróleo. Isso é extremamente importante. Mais uma vez, é mais uma pancada na estrutura produtiva da economia mundial. Então vocês começam a perceber como os anos 70, né, foi rico em transformações. Bacana? Aproveitando, né, esse ensejo, você vai perceber que aqui nós temos um novo aumento, né, nos anos 90, no início dos anos 90, o mundo já vivia uma outra esfera, era o momento, né, final da Guerra Fria, mas aqui a gente está falando de um conflito, né, que inicialmente foi um conflito a partir da invasão do Iraque de Saddam Hussein sobre o Kuwait. O Iraque alegava que o Kuwait estava desrespeitando as regras da OPEP, vendendo mais barril de petróleo do que ele deveria, do que estava acordado. Com isso, estava levando uma queda dos preços do barril. Então, com essa justificativa e, lógico, os interesses todos envolvidos, Saddam Hussein invade o Kuwait em 1990. A OTAN é utilizada pela primeira vez, a organização, né, do Atlântico Norte, a gangue dos Estados Unidos criados na Guerra Fria em 49, pela primeira vez é utilizada, e não é na Guerra Fria, é no conflito, né, do Kuwait. Então esse conflito Iraque, Kuwait, né, com envolvimento internacional ganhou contornos e passou a se chamar de Guerra do Golfo Pérsico, né? Os Estados Unidos do Bush, né, não é do Bushinho, é do Bushão, é do Bush pai, tá? Não é do Bush que entrou como presidente dos Estados Unidos em 2001, tá? É do pai dele. Lança a Operação Tempestade no deserto. Nós temos uma ofensiva, né, da OTAN e seus aliados contra Saddam Hussein, e consequentemente Saddam Hussein recua do território do Kuwait, né, utiliza aquela tática de terra arrasada, destrói, coloca fogo em poços de petróleo, e mais uma vez, né, as tensões, os conflitos, a especulação levam ao aumento do preço do petróleo. Galera, aqui você já deve imaginar, né? Nós temos uma crise econômica, que essa crise econômica gera um processo de desaceleração produtiva, então você tem uma queda do barril do petróleo, tá legal? Só que rapidamente esse petróleo sobe. Então você já deve estar imaginando que tem a ver com os atentados, né, aos Estados Unidos, ao Trade Center, ao Pentágono, né? E principalmente a doutrina Bush a partir de então, a política externa dos Estados Unidos de luta contra o terror, né, de organização através da identificação de um eixo do mal, de países, né, que domesticavam terroristas, países que eram bases de terroristas, que financiavam grupos terroristas, né, que eram identificados como inimigos. Reparem, né, que o Bush, aí a gente está falando do Bushinho, utilizou eixo do mal. Reparem como ele pega uma expressão, né, de inimigos históricos dos Estados Unidos, o eixo durante a Guerra Fria, o eixo de Roma, Berlim, Tóquio, o eixo Roberto, né,
Itália, Alemanha e Japão, contexto da Segunda Guerra Mundial, do mal, é como Trump, meu Deus, o Truman, né, se referiu à União Soviética naquele contexto inicial da Guerra Fria. Então ele utiliza, né, o eixo que representava os inimigos dos Estados Unidos e do mundo livre, né, na Segunda Guerra Mundial, e depois, né, como ele se referia, os Estados Unidos se referiam à União Soviética, né, o Império do Mal, né, o Império Vermelho do Mal. Então, juntando essas duas expressões para caracterizar esse grupo de países. Consequentemente, né, a presença dos Estados Unidos através da invasão no Oriente Médio, em porções da Ásia, através da invasão do Afeganistão em 2001 e na invasão do Iraque em 2003, descumprindo as determinações da ONU, descumprindo, né, a votação do Conselho de Segurança da ONU. Olha como isso faz, né, com que o barril de petróleo também se eleve. Isso levou alguns autores, né, alguns teóricos a chamarem esse momento de o terceiro choque do petróleo. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó, o terceiro choque do petróleo. Então a gente aproveita aqui o gancho para a gente falar um pouquinho sobre essas oscilações, né, do barril do petróleo, porque eu tenho certeza que você olhar esse mapa, talvez você poderia ter algum tipo de dúvida em algum desses contextos que eu não teria destacado, porque o nosso foco é justamente aqui, ó, o primeiro choque do petróleo, que tem a ver com a guerra do Yom Kippur, e o segundo choque do petróleo. Tá legal? Então, voltando aqui rapidamente, a gente vai perceber, ó, o segundo choque do petróleo, tá bom? Em 79, tem a ver com o contexto da Revolução Islâmica do Irã e as principais consequências, né, dos anos 70. Então você pode perceber que as principais consequências desses três fatores que eu citei para vocês é o fim da paridade dólar-ouro, a mudança, né, do sistema monetário mundial, o primeiro choque do petróleo em 73, o segundo choque do petróleo em 79, faz com que o preço do barril de petróleo aumente, o custo produtivo se eleve, né, o transporte, o comércio, né, aumente o custo. Então nós temos uma crise conjuntural do sistema capitalista, não é aquela crise estrutural de crise de superprodução e subconsumo, tá legal? Que, consequentemente, ganhou proporções planetárias, ou seja, se tornou uma crise mundial, marcando o fim de um período de grande prosperidade econômica no pós-Segunda Guerra Mundial, chamada Era de Ouro do Capitalismo. E sempre posicionando o Brasil aqui no centro, né? Vestibulares como da UERJ adoram. É o momento onde o Brasil passa a ter, né, dificuldades econômicas severas, é o momento onde os capitais, os investimentos passam, né, a ficar mais escassos, os juros mais elevados, o Brasil tem dificuldade de manter o volume de empréstimos que ele alimentava o seu falso milagre e, consequentemente, isso marca, né, a crise da ditadura militar. Tá bom? Certo? Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a crise do sistema ia ser identificada também como um processo de esgotamento do modelo keynesiano. Ou seja, um processo, né, de saturação do modelo keynesiano. E, consequentemente, nós temos essa crise abrindo as portas para um resgate do pensamento liberal. Bacana? Então, você já pode imaginar que o nosso tema do próximo encontro vai ser justamente, né, o avanço desse resgate do pensamento liberal. Bacana? Certo? Então, espero aí que eu tenha ajudado, contribuído. Qualquer coisa, só gritar, só mandar suas dúvidas, tá bom? Aqui, beijão pra vocês, grande abraço.